Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou começar aqui de roupão mesmo a introdução do vídeo, porque depois eu só vou mostrando o que eu puder do meu dia. Então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha produção. Hoje é sexta-feira, agora é meio-dia. E aí na parte da manhã eu fiz as coisas da casa, né? Ajeitei a minha casa, organizei. Aí, porque as encomendas que eu tenho pro final de semana já estavam todas adiantadas. Eu já tava com a massa dos brigadeiros feita, massa e recheio de bolo tudo pronto, só congelado, só pra mim descongelar pra finalizar. Então tava tudo adiantado, só que hoje, agora sexta-feira, meio-dia, eu recebi uma encomenda de última hora pra amanhã de manhã. Um cento de salgado e um bolo de 2 quilos. E aí é pra empresa que a minha irmã trabalha, né? E aí não dependia dela, dependia de outra colega fazer essa função, e aí ela acabou avisando um pouco em cima da hora. Mas como eu sempre digo, né, gente, dificilmente, é raríssimo eu dizer não para um cliente, né? Apesar de que às vezes é um pouco difícil por causa dessa coisa de última hora, mas a gente que trabalha por conta também não vai sair negando, não é mesmo? Então agora eu tô pensando o que eu vou fazer, porque eu tenho uns compromissos à tarde, então eu tô raciocinando aqui na minha cabeça como que eu posso fazer, porque eu tenho que sair para comprar material, aí tenho que produzir, porque eu tenho que entregar ele amanhã antes das 8 da manhã. No máximo 8. E aí eu tenho que ver que eu tenho que ir nos lugares comprar, tenho que ir nesse compromisso, e tenho que voltar pra casa, e aí então vai ser uma correria total. E não posso esquecer das encomendas que já tinha marcado pro final de semana pra não atrasar também. Então eu já vou começar esse vídeo agora, assim mesmo como eu tô com vocês, pra não esquecer de iniciar, e aí eu vou mostrando o que eu puder mostrar pra vocês, eu vou mostrando. Tá um pouco escuro aqui, mas só pra contextualizar vocês o que eu tava fazendo agora que eu recebi essa encomenda de última hora. Eu tava aqui abrindo as forminhas que eu tenho pra esse final de semana. Uma encomenda que é um bolo de 4 quilos e uma caixa de doces, de 100 docinhos. E aqui tem outra caixa que eu tenho pra outra encomenda que é de 50 docinhos. Ah, era isso que eu estava fazendo por enquanto. E aí também eu já tava anotando aqui o que eu vou precisar fazer pra essa encomenda de última hora. O que eu tenho que assar, o que eu tenho que fazer de salgadinho e tudo mais. Já tô aqui com brigadeiro de chocolate mexendo aqui na panela. Tá bem suja a minha panela, mas ela está na lida. Ali também a minha panela também suja. Peito de frango já aqui pra pegar pressão pra fazer salgados. E eu acabei de voltar já do meu compromisso e das coisas que eu tinha pra comprar. Agora já são 5 horas da tarde e eu tenho um cento de salgados e 2 quilos de bolo pra fazer pra amanhã de manhã, exatamente. Então agora por isso que eu já botei o recheio do bolo pra mexer na panela mexedora. Botei o peito de frango pra cozinhar pra fazer os salgados. Já pedi pro senhor porque os folhadinhos eu não faço, os folhadinhos eu compro pronto, porque aqui pelo menos vale muito a pena eu comprar. Então como eu preciso só, ele vende de bandejinha com 20 unidades por 10 reais, aí então eu já pedi pra ele me trazer uma bandejinha, e aí agora eu tô atracando aqui, e aí o que der eu vou mostrando pra vocês. Já comprei as embalagens, a princípio eu acho que eu comprei tudo que eu precisava, porque se eu esquecer de qualquer coisa não vai dar tempo de comprar depois. E aí então agora que eu já botei o recheio pra mexer o peito de frango agora eu vou fazer a massa do bolo, vou colocar pra assar e já vou começar os salgados que não precisam estar com frango pronto pra eu iniciar, né? Porque os salgados fritos tem que estar com frango já prontinho temperado. Então eu vou fazer as casquinhas de canudinho, as casquinhas das barquetes. E vamos embora. Gente, vou mostrar uma coisa pra vocês. Botei aqui a jaqueta que tá muito frio.
Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Eu sei que tá o barulho da panela de pressão que tá aqui do lado, mas dá bem pra escutar. Eu vou mostrar pra vocês o que eu faço quando acontece do meu recheio do bolo passar do ponto. Eu tinha botado aqui, vocês viram, brigadeiro pra mexer na panela mexedora. E aí eu fui fazer outras coisas, fui fazer outros doces, fui botar a massa do bolo pra assar. E me perdi no ponto e ele ficou em ponto de brigadeiro de enrolar. Mas ele é recheio de bolo. E aí, só que agora, como eu recém desliguei a panela, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço pra recuperar esse brigadeiro sem ter que botar na panela de novo, sem ter que adicionar creme de leite e cozinhar tudo de novo. Só que tem que ser bem rapidinho, tem que ser assim, ó, no que tu desligou o fogo, tu já faz, que dá super certo. Vou dar essa dica pra vocês. Então, vocês vão ver aí, pessoal, a hora que eu tô tirando, que ele passou bem do ponto, ó, como eu disse pra vocês, ele ficou, era pra ser recheio, né, e ficou em ponto de brigadeiro de enrolar. Até passou um pouquinho, eu acho, de ponto pra brigadeiro de enrolar, vocês viram que ali no fundo já tava até pegando. Aí eu vim tirando, então, ali a minha panela, e como eu disse pra vocês, essa dica só vai funcionar se fizer em seguida que desligar o fogo. Desligou o fogo com o brigadeiro bem quente, ó, eu tô mostrando pra vocês como ele tava bem consistente. Parecia até uma Nutella, uma textura de Nutella, mas não é. O que eu faço, gente? No que eu desliguei o fogo, eu pego já um leite. Esse meu leite tava, eu não lembro se ele tava gelado, tava em temperatura ambiente, mas tanto faz. E aí o que eu faço? Só que aí, como eu disse pra vocês, por isso que o brigadeiro tem que estar bem quente, em seguida que tu desligou o fogo. Que aí tu vem acrescentando leite aos poucos, pode ser em temperatura ambiente, acho que é melhor até do que gelado, até ele ficar exatamente no ponto de recheio que tu gosta, né? Aí, só que assim, ó, tem que ir testando, entendeu? Eu coloquei um pouquinho de leite, mexi bem, aí testei com a espátula pra ver a textura. Aí eu achei que ainda tava muito consistente, coloquei mais, olha, eu acho que eu coloquei leite umas 3 vezes, porque tinha passado bastante do ponto. Mas não tem erro, ó, eu vou testando, ó, tu vai colocando, só vai colocando aos pouquinhos, coloca um pouco de leite, viu que não foi o suficiente, coloca um pouco mais, vai mexendo até que esse brigadeiro chegue na textura que tu gosta de usar para recheio de bolo, né? E aí, o que acontece? Se acontecer, por exemplo, coloquei leite demais, né? E passou do ponto, ficou mole demais. Não tem problema, aí tu coloca de novo, liga o fogo de novo e vai mexendo até dar ponto. Mas fica mais fácil tu conseguir ir ali adicionando leite sem precisar ligar a boca do fogão. Ou se daqui a pouco aconteceu assim, ficou em ponto de brigadeiro de enrolar, mas era doce, só que eu só fui me dar de conta depois quando eu fui rechear o bolo, que eu fui ver que a textura tava muito firme e eu não ia conseguir rechear o bolo, mas já tava gelado. A dica que eu dou também, dá pra usar o micro-ondas, claro, quem tem micro-ondas, né? Quem tem micro-ondas, aquece ele no micro-ondas, esse recheio, e vai adicionando leite assim como eu tô fazendo, que também dá super certo. Pelo menos pra mim aqui funciona super, assim ó, deu muito certo. Bom, então como vocês viram aí, pessoal, é assim que eu faço então pra recuperar o meu brigadeiro quando eu perco ponto. Eu não gosto quando isso acontece, né? Mas se vocês viram que dá super certo. Só que aí, claro, como eu disse, é assim que desligar, que tirar a panela do fogo, né? Desligou, viu que já perdeu ponto, já faz esse processo com ele quente. O que eu vou fazer? Como eu tenho micro-ondas aqui em casa, né? Porque eu sei que tem algumas pessoas que não têm, eu também por muitos anos não tive, agora faz pouco tempo, não faz nenhum ano que eu tenho o meu. E aí eu fiz o processo, ainda depois que eu tirei da panela mexedora, eu ainda achei que dava pra colocar um pouco mais de leite, porque aí eu fiquei com medo que ficasse, ainda assim ficasse num ponto muito firme, né, pra colocar no bolo. Aí agora eu vou esperar esfriar. Se acontecer, por exemplo, esfriou totalmente e eu vi que ainda ficou duro, o que eu faço? Levo pro micro-ondas por alguns segundos, assim, ó, vou colocando de 30 em 30 segundos até só ele amolecer, não é pra ele cozinhar dentro do micro-ondas, ele amolecer de novo, aí eu consigo adicionar mais leite pra deixar o ponto que eu quero, o ponto que eu gosto pra recheio de bolo. E o que é outra coisa que eu ia dizer? E se acontecer, Juliana, fui colocando leite, me empolguei, coloquei leite demais, ficou muito mole. Aí tu pode voltar com ele pra panela, cozinhar mais um pouquinho até pegar o ponto. E dá super certo. Depois vocês testem e me contem aqui nos comentários se deu certo. Aqui já era no outro dia, se eu não me engano, pessoal.
eu vim aqui dar uma dica muito boa pra vocês, legal, que é esse boleador de brigadeiros, né? Eu tenho ele já faz algum tempo, não sei quanto tempo, já faz um tempinho, comprei ele pela Shopee. E ele é assim, ó, simplesmente maravilhoso, porque ele é baratinho, esse pequeno, né? E assim, ó, facilita horrores na produção dos brigadeiros. Ele acelera em 1 milhão, assim, ó, a tua produção. Porque os brigadeiros, eles não saem boleadinho, redondinho desse aparelho. Vocês vão ver, eu vou mostrar todo o processo pra vocês aí. Ele sai quadradinho, né? Mas ele já sai porcionado. E cada placa tu compra do tamanho que tu quer, né? Tem de 13 gramas, de 16, de 20, se eu não me engano. E aí, o que que eu faço? Primeiro, vocês viram que eu peguei margarina mesmo. Eu pego margarina e unto toda a forminha, a parte de cima, a parte de baixo, e unto as mãos também pra movimentar. Como vocês viram, meu brigadeiro tava bem durinho, porque eu gosto assim, eu gosto de tirar ele da geladeira, depois que ele descansou na geladeira, e usar direto, que aí ele fica muito mais fácil de bolear. E aí vocês veem que o processo de usar essa placa é muito fácil. É só pegar ali, como vocês viram, uma porção do brigadeiro. Olha que bonitinho que eu tô mostrando pra vocês, ele sai quadradinho. É só pegar uma porção ali dessa massa do brigadeiro, coloca ali, aperta. Depois vocês vão tirar aquelas cobrinhas que fica, né? E vão colocar no lado contrário, né? E vão apertar mais uma vez. E aí eles ficam todo quadradinho assim, porcionado. E aí depois é só tu pegar, bolear. Eu sempre pego, boleio e vou colocando essas forminhas de isopor, que aí depois às vezes eu congelo, ó, eu deixo assim, ó, às vezes eu congelo, às vezes eu só deixo separadinho pra passar no confeito depois. Mas eu queria dar essa dica pra vocês, porque é assim, ó, facilitou muito a minha vida, né? Porque ficar pesando um por um de cada brigadeiro na balança, eu acho que dá muito trabalho, a gente perde muito tempo nisso. Aí vocês veem que ali as rebarbinhos, os cantinhos, né, que sobra, eu vou boleando também, vou fazendo mais os brigadeiros, mas porque como eu já tenho bastante prática, né, eu meio que no olho ali consigo fazer mais alguns sem precisar bolear, só para não perder aquela massinha mesmo que já estava porcionada. Inclusive eu vou deixar para vocês o link dessa plaquinha, para vocês comprarem com mais segurança, né? O link da Shopee, que foi da onde eu comprei. Aí, claro, é muito importante que a massa do brigadeiro de vocês esteja no ponto correto. E eu, particularmente, gosto bastante, como eu disse pra vocês, de usar ela recém-saída da geladeira. Bem geladinha, bem mais durinha assim, até um pouco difícil de tirar ali do prato. Mas vocês veem que pra fazer esse processo ali na boleadora, fica muito mais fácil, muito mais rápido com ele gelado, né? Porque se tiver em temperatura ambiente, pode ficar mais chatinho, grudar um pouquinho mais. E em relação à margarina que eu uso, pode ser com sal ou sem sal. Se tu coloca uma quantidade pouca, só o suficiente para untar, não vai dar gosto. Meus brigadeiros nunca ficaram com um sabor residual, assim, por usar margarina. Pelo contrário, eu acho muito bom, claro. De preferência que seja sem sal, mas se não, a com sal dá super certo.
Enquanto eu espero, pessoal, que eu tô sem água, não vou poder terminar de bolear os docinhos, porque querendo ou não suja a mão, né? Eu não vou ter como lavar, que a gente teve um probleminha aqui. Estamos resolvendo. Eu vou ir abrindo as forminhas aqui, dentro da caixa. Eu gosto bastante de usar a caixa que ela é branquinha por fora, né? Mas em ocasiões, assim, de última hora, de eu não conseguir achar com facilidade ou alguma coisa assim, eu acabo pegando essa mesmo. Agora eu vou abrir as forminhas e já vou começar a finalizar. Meu celular tá quase sem bateria, mas a hora que eu for passar os brigadeiros no confeito, aí eu mostro. No fim, eu tava na correria tão grande que eu não consegui mostrar pra você. Se não me engano, eu não consegui gravar. E meu celular tava quase sem bateria, não gravei, passando os brigadeiros no confeito pra finalizar. Mas aí, então, eu já tava, em outro momento, fazendo a massa dos salgados fritos. Que é essa massa cozida que eu tava finalizando aí. Essa é a única espátula que eu tenho que ela aguenta fazer esse serviço pesado, que é de misturar essa massa, né? Como vocês sabem, a gente mistura ali na água fervendo e tudo. Uma hora, se vocês quiserem, eu trago a receita pra vocês da minha massa de salgados. E aí, depois, então, de cozinhar ele na panela, eu jogo na bancada e venho sovando. Vocês podem ver que ela tá bem quente, mas ela já tinha esfriado um pouco. E aí, eu acho que eu já tô tão acostumada a ficar mexendo com coisa quente que eu já quase nem sinto. Aí, o importante é a gente sovar bastante ela, em seguida que ela sai ali, pra que ela fique bem lisinha, homogênea, não fique nenhuma pedrinha de farinha no meio. Que aí depois eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que eu faço esse processo dos salgados.
Bom, pessoal, então tô passando aqui só pra finalizar o vídeo com vocês. Mostrei aí um pouquinho das minhas produções. Não foi só de um dia, foram alguns takes demais de um dia, assim, que eu acabei juntando. Porque quando eu tô muito na correria, como eu sou sozinha, né, pra fazer tudo, aí tem horas que eu começo a gravar e chega uma hora que eu esqueço ou que eu paro e aí eu só vou lembrar no outro dia. Mas eu mostrei pra vocês um pouquinho, dei algumas dicas. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês gostariam que eu trouxesse. Agora, hoje, que é num sábado, não chega hoje. Mas eu comprei algumas coisas, eu fiz uns investimentos pra confeitaria, eu quero trazer pra vocês. Inclusive, tem uma coisa que não vai chegar hoje, que chega acho que segunda-feira ou terça. Que eu comprei na Shopee também, assim como a panela mexedora que eu comprei na Shopee. Agora eu comprei outro item pra facilitar meu serviço na Shopee também. E vou trazer vídeo falando pra vocês o que eu achei. Aí pra adiantar aí pra quem quer ver, né? Pra quem quer saber, é em relação aos salgadinhos. Tem relação aos salgadinhos que eu faço. E aí eu acho que vai estar bem legal, então fiquem ligados que o primeiro vídeo sobre essa coisa que eu comprei vai sair depois desse vídeo. Esse vídeo eu vou largar na terça e na quinta já sai, né? Se chegar até lá, que eu acredito que chega, aí vai sair vídeo falando sobre. Tá, pessoal? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.